Nosso papo não é contigo, cara. A gente tá afim de falar com teu amigo aqui, ó. Não é ele que é o desenhista? É, sou eu sim, mas a ideia foi toda do Andréas. Calma, rapaz. Calma, que se estressar. Vem cá, vamos conversar. Chega aí. Senta aí. Eu e o Tony, a gente quer que você seja o desenhista do nosso estúdio de tatuagem. E aí? Hã? Eu desenho Tony Tatu? Moleque, vai tirar uma graninha, isso aí. Também não corre mais o risco de dançar pichando o muro de escola. Só que isso não vai acontecer não, meu irmão. Vem cá, por acaso o gordo é propriedade sua? Não é. Então, ele vai onde ele quiser, mané. Ele é meu camarada, rapaz. Que papo sinistro é esse, hein, meu irmão? Ô, Peralta, será que não tem nada que o Andréas possa fazer, não? Daí, eu posso ser o tipo, o relações públicas da empresa, entendeu? Aceita, vai, Peralta. Eu tô super afim de trabalhar pra vocês. Por mim a gente cai fora, Peralta. É fria, meu irmão. Esse porém aqui tá afim de detonar com a gente. Ou leva os dois, ou não tem negócio. E tenho dito. Fazer o quê? Pacote fechado ou a gente leva laranja podre também,